Então, aos banqueiros, militares, líderes religiosos, cabe a parte, né, do trabalho sujo dessa energia arconte, né, que os comanda. Eles não podem agir diretamente sobre os humanos encarnados. Então, esses seres encarnados com esse espírito imundo é a questão arcôntica. Ok? E aí a gente tem que se lembrar de novo que todas essas pessoas que estão fazendo mal agora, o próprio anticristo, né, qualquer ser encarnado nesse momento que está a trabalho do que nós no nosso conceito chamamos de mal, ok? É simplesmente uma ferramenta, uma vítima do arcontado. Sabendo disso, fica muito mais fácil para nós. A partir do momento que a gente tem essa informação, a gente passa da raiva do nosso opressor a pena, porque a gente percebe nele um maior grau de escravidão perante ao arcontado. Porque sim, nós temos graus diferentes de escravização. Tem os que são mais escravos do sistema, tem os que são menos escravos dos sistemas, que são aqueles que já estão começando a despertar, a ter uma ideia, os que já descobriram que são escravos, mas ainda estão batendo a cabeça, como esse ser aqui que vos fala, em como se livrar dessa escravidão. A partir do momento que tu sabe que é escravo e tu começa a buscar por isso, tu vai, como todo buscador ferrenho, consistente, incansável, vai encontrar a verdade e vai encontrar, consequentemente, a liberdade. Então, voltando lá para o início, né, já que nós falamos em encontrar a liberdade, e a gente sabe que a liberdade é o conhecimento, a gente entende que esse conhecimento não é de interesse dos escravagistas que chegue aos escravos, ok? A gente sabe que a lavoura, a alimentação, a agricultura desses seres escravagistas é a energia negativa gerada por todo tipo de sofrimento da raça humana. Então a gente junta o quebra-cabeça, fica muito mais fácil para nós perdoar as pessoas que estão nos agredindo, porque a gente percebe que eles nada mais estão do que senão numa posição de vítimas. A partir do momento que a gente cria dentro da gente esse ato mágico que Jesus falava, que é de perdoar o outro, aí entra a questão que os grandes sábios sempre colocam, que é uma libertação quando a gente tem a capacidade de perdoar. Então, né? Só que muito difícil perdoar quando tu não sabe as causas desse mal todo dessa pessoa. A gente entende muitas vezes que a questão delas se perpetuarem no mal é uma opção totalmente delas e que elas são totalmente culpadas por estar nessa posição de agressoras. Os que mentem, os que difamam. Quando tu tem a noção que essa é justamente a estratégia do arcontado e que eles utilizam-se dessas pessoas, né, que têm baixo padrão de caráter, são pessoas... eu percebi um traço muito comum em todo esse tipo de agressor. Eles têm uma falha consigo mesmo muito forte de autoestima e eles precisam de alguma forma diminuir o que eles julgam que são melhor do que eles. As pessoas às vezes que se aproximam deles, que são profissionais competentes nas suas áreas, coisa e tal, na maioria das vezes não tem a necessidade de impor, né? São coisas naturais que aparecem. O Neymar precisa ficar convencendo alguém de que ele é bom de bola? Entenderam o que eu quero dizer? Só que então o que acontece? As pessoas, algumas pessoas, ao se sentirem ameaçadas, erroneamente, em vez de trabalhar para melhorarem a si mesmas, elas acham um caminho mais fácil, o que é um engano tolo e de uma infantilidade espiritual absurda. Eles preferem tentar diminuir aqueles que eles julgam maior do que eles próprios. Isso é um veneno. Isso atrapalha. Entendeu? Aí é onde tu erra no uso da tua energia.
E pessoas com potencial artístico, mas que, entendeu? Valem-se da mentira escancarada. Eles mentem vergonhosamente. Eles não percebem. Quando a gente é pequeno, um pai educando ao filho diria, mas que feio esse tipo de coisa, né? Uma criança entender que aquilo é espiritualmente extremamente infantil. Coisas do tipo que vocês podem identificar em algumas pessoas, né? O cara tá no telefone, ô meu querido, Babi, vamos fazer um churrasco. Quando ele desliga o telefone, diz, ô seu palhaço. Aí tu olha e pensa, pô, mas será que também depois que ele me diz meu querido, quando eu falo com o telefone por ele, ele desliga o telefone, ele também pensa isso de mim? E as pessoas fazem esse tipo, ou eles mentem, né? Tu tá num triângulo de conversa e tu vê os dois interlocutores com um beijinho, ai querido, também parará, e quando um sai o outro vem, mas esse aí, não sei o quê. Então, cara, se tu não gosta da pessoa e essa pessoa é mal, como tu tá descrevendo pra mim que ela é? Por que tu tá de beijinho e abraço com ela? Por que tu é falso a esse ponto? Gente, as pessoas que eu não tenho uma afinidade, elas sabem disso, que essa afinidade não existe, porque eu simplesmente não as procuro. Eu simplesmente não ando com elas. Só isso. Entendeu? Então, o que eu levo? Eu levo aquela máxima do Jesus que disse para nós, diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és, né? Então, isso tem um fundamento muito inteligente nisso tudo. Então, pessoal, como nos defender dos arcontes que usam esse tipo de gente baixa, com esses problemas de ego, né, para prejudicar aos outros, causar sofrimento geral para todo mundo envolvido na história, prato cheio que alimenta os arcontes. Então, no momento que a gente percebe essas pessoas, a gente se afasta delas, a gente está cumprindo a estratégia de tirar o alimento do inimigo. Vamos matar o inimigo de fome, perdoando essas marionetes encarnadas e vítimas ignorantes do sistema, os escravos que ainda não perceberam que são escravos. Então, antes de ódio deles, pelas coisas que eles nos fazem, pelas injustiças que eles pregam contra nós, o segredo é realmente a gente perdoá-los. Se isso não for possível num primeiro momento, porque nós também somos escravos, e essa dificuldade que nós temos em perdoar os outros também nos mantém nesse padrão vibratório baixo, e é contra isso que nós temos que lutar, mas a gente tem que procurar, com toda a luz que existe lá no interior do nosso ser, a gente tem que vibrar alto, fugir desses padrões baixos e procurar perdoar. E aqui fica os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, assim, lá na saga Anunnaki, quando vocês forem assistir, vocês vão ver lá que Jesus Cristo de fato existiu, só que ele está sendo contado há 2000 anos de forma diferente, para ocultar o verdadeiro ensinamento, para que a gente não descubra a verdade e nos liberte, entendeu? A mensagem verdadeira que Jesus deu lá atrás, no concílio de Nicéia, que foi em 325, lá quando Constantino estava lá em Constantinopla, né? Já era o imperador romano, vindo do exército de Diocleciano, é uma outra história. Aí, nesse concílio, é decidido o que seria apócrifo e o que seria canônico, o que entraria para as escrituras ditas sagradas. E o grande problema, e eu já fiz vários programas sobre isso, falando da origem da Bíblia e falando de muita coisa que aborda esses assuntos, e naquele momento eu não tinha certeza ainda se as informações verdadeiras tinham sido ocultadas, porque realmente precisava de um terreno fértil na mente dos alunos para que a informação pudesse florescer. Ou seja, naquele momento talvez não estaríamos preparados para aquele tipo de informação. Estou falando de 325 depois de Cristo. Hoje, depois de muito estudo
e a saga Anunnaki reforça essa tese, né, e tirou qualquer dúvida que eu tinha sobre essa questão. Não, hoje eu sei com certeza, o Concílio de Nicéia, pelo que me consta, foi feito realmente com o intuito de enganar. Enganar para subjugar. Enganar para tornar as pessoas desinformadas, para tornarem-se com facilidade massa de manobra. Gado. É difícil falar assim. É difícil admitir que tu está nesse contexto, mas é a pura realidade. No momento que nós descobrimos que estão tentando nos transformar em gado, ou que somos gado, mas podemos deixar de ser, é a ameaça que os escravagistas não querem que a gente saiba. Então, gente, eventualmente, alguns avatares, espíritos iluminados que ficam longe do padrão vibratório da roda de Sansara, né, eles reencarnam da forma positiva e usam essa estada neste corpo físico aqui na 3D para trazer as verdadeiras informações, né, as verdades do universo, a verdade libertadora. E é lógico, qualquer abolicionista que se aproxima de um grupo de escravos para libertá-lo é um inimigo mortal dos escravagistas. Daí a história da crucificação de Cristo. Eles querem mostrar no subconsciente das pessoas que Cristo foi subjugado pelo cara lá em cima. Então, eles dão uma distorcida na história, mas a imagem da crucificação, ela remete a essa questão do domínio e da submissão, do medo, né, do Deus que impõe. Então isso é perigosíssimo e é uma ferramenta utilizada pelo arcontado através de todos que pregam a questão da crucificação. Os indícios históricos que vêm agora estão meio que começando a dar indício de que Jesus não foi crucificado. Aquele corpo que foi crucificado não era o do verdadeiro Jesus Cristo. E os ensinamentos dele, né, os esforços, melhor dizendo, para abafar, para ocultar os ensinamentos de Jesus, vêm sendo feitos exaustivamente desde a sua estada aqui. Quando eu falei do Concílio de Nicéia, os verdadeiros ensinamentos que seriam transmitidos através tanto dos gnósticos como os druidas, por exemplo, da época, Jesus estudou com os druidas e estudou com os essênios. Na Bíblia só conta os essênios, não se mencionam os druidas. E Jesus era o arquidruida, o mestre dos mestres druidas. Daí as capacidades fantásticas que Jesus tinha. Então a gente percebe que se os ensinamentos de Jesus são os que nos libertam e são os verdadeiros, qualquer um que ataque ou que contradiga o que foi ensinado por Jesus se coloca numa posição contrária. Se eu sou numa posição contrária ao Cristo, eu não poderia ser chamado de anticristo? Então, gente, o que dizer quando o Papa argentino, jesuíta, que está nesse momento no comando máximo da religião católica, do Vaticano, surge o cara com declarações como: Jesus não existiu de fato, Jesus é metafórico. Mentira número 1. Tudo comprova, e a própria igreja tentou, como eles não conseguiram evitar, né, a verdade de que Jesus existiu, eles tentaram distorcê-la e manipulá-la enquanto foi possível. No momento que vivemos o Apocalipse, que a revelação e as verdades vêm à tona, e o risco da descoberta de que a história de Jesus foi manipulada, num desespero do arcontado, eles estão tentando agora, através do Papa, colocar a ideia de que Jesus não teria existido. O que até muito pouco tempo atrás
por ele sempre foi pregado ferronhamente e mataram em nome disso. Só que agora, como essa verdade está vindo à tona de uma forma perigosa e que ameaça os seus planos de dominação escravagista, no desespero eles tentam, numa distorção final da verdade, dizer agora que Jesus de fato não existiu. Se liguem! Outra blasfêmia, outra grande mentira falada pelo Papa, que é uma ferramenta do arcontado. O cara diz que a vinda de Jesus na Terra foi o maior fracasso. Quando ele fala da cruz, ele diz que foi o maior fracasso de Deus. Então vejam bem o que o Papa está falando. E aí não vou nem repetir, assim, cabe a cada um, por indignação, por curiosidade, ou até para querer desmentir-me ou confrontar-me no que eu estou falando, vai lá e diz que é montagem ou que não é verdade o que está sendo dito lá. Primeiro, tu compreende em espanhol e tu percebe que aquilo não é montagem. Eu sou um editor de imagem, sei o que eu estou falando. E é a voz do próprio, pela leitura labial e tudo mais, é o Papa falando aquilo que está falando. Outra coisa que o Papa argumentou foi que não devemos nos ligar diretamente a Jesus Cristo e que isso é muito perigoso. O que isso diz no teu coração? Existe uma realidade. Eles próprios, até há pouco tempo, não diziam, não pregavam que Jesus teria dito, né, vinde a Deus somente através do Cristo. Eles pregaram durante o tempo todo. Agora esta verdade não serve mais para eles. Ah, então Cristo não existiu. Então o Papa está dizendo, num desespero, devido à grande debandada, as pessoas vão acordando para isso e vão fugindo do dogma, não só católico, como outros tantos ao redor do mundo inteiro. Num ato desesperado de remontar o rebanho, arrebanhar, no intuito desesperado de arrebanhar as ovelhinhas perdidas que estão começando a entender que aquele pastor não é o verdadeiro condutor a qual elas anseiam, isso começa a gerar uma debandada. É a ampliação mental das pessoas, do campo de visão. Eles estão começando a enxergar o que antes eles não conseguiam. Eles estão começando a perceber como foram vítimas de um sistema. A coisa começa a ficar clara, os dogmas começam a cair por terra abaixo, a verdade começa a acender a mente desses indivíduos e eles passam a lutar pela sua própria abolição. Esse é o perigo, essa é a ameaça mortal, fatal que os arcontados lutam ferronhamente. Então, prestem atenção nas palavras do líder máximo da Igreja Católica. Vejam as contradições históricas a qual eles mesmos estão se submetendo. Eles sabem que isso pode ser um forte tiro pela culatra, um tiro fatal no próprio pé, mas eles não têm mais ferramentas. Eles não têm outras coisas muito para fazer. Então eles estão tentando ao máximo perpetuar o medo, que é um dos sentimentos negativos que alimenta o inimigo. Pergunto eu para vocês, sabendo disso, vendo o mal que te cerca, óbvio, inegável, factual, aí tu vai lá, qual é a causa de todo esse mal? Como eu fujo de tudo isso? Aí tu tem a informação, tu descobre que a chave está dentro de cada ser humano através do perdão. E conforme a gente for tendo essa ideia de perdão, tendo essa visão de que os nossos opressores e os agressores do mundo nada mais são do que os leões que foram criados para correr atrás das inocentes gazelas que só querem pastar livremente, né, sem ser vítima de um leão faminto.
Então os leões são leões porque foram criados leões, não é culpa deles. Os nossos agressores são agressores porque são ferramentas usadas por esse poder negativo. São mais vítimas do que culpados. A culpa que cabe a eles talvez seja da insistência na ignorância de quando as informações batem à sua porta e eles negam, eles não querem nem se dar ao trabalho de pesquisar se existe alguma verdade no que lhe está sendo apresentado. O nível de ignorância, a infantilidade de espírito é tão forte que às vezes é mais fácil eles ridicularizarem, fazerem piada dos despertos que estão tentando avisá-los, e isso, como uma ferramenta realmente eficientíssima do arcontado, faz com que essas pobres vítimas continuem como vítimas, e por mais esforço que os que estão percebendo a realidade à sua volta e tentam alertá-los, por maior que seja o esforço dessas pessoas, elas acabam sendo ridicularizadas, elas se tornam chatas, né, a essas vítimas do arcontado, por causa que eles não têm interesse. Eles já tentaram por conta própria entender isso tudo em algum momento, não se julgaram capazes e preferiram jogar a toalha. Então é um momento que parece que é preferível ser escravo do que fazer a difícil caminhada rumo à libertação. O conhecimento, a digestão das informações para tu poder assimilar e chegar num consenso, numa opinião formada baseada em fatos e informações, se torna muito difícil, às vezes doloroso algumas constatações, e isso nos leva àquele ciclo de ignorância, de perpetuação do desconhecimento e da inverdade, e isso nos perpetua na escravidão. Então, vamos olhar as mensagens dadas pelos avatares, os espíritos iluminados, o Mestre Jesus, os gnósticos. Pesquisem a história dos cátaros, que não são nada senão os descendentes dos gnósticos, que ainda quando no último esforço do arcontado de destruir a informação gnóstica que nos leva à liberdade, o que acontece? Os arcontes, né, através dos exércitos que perseguiram os verdadeiros cristãos, que dizimaram os gnósticos, que depois de 1000 anos, né, porque essa perseguição começou logo depois do Concílio de Nicéia e ela se estendeu até o ano de 1400, onde o último reduto dos gnósticos, que na verdade eram os cátaros, que estavam embasados num castelo chamado Montségur, que se situava ao sul da França, na montanha dos Pirineus, quando descobriu-se a força negativa arcontada, que ali estavam os últimos remanescentes dos gnósticos, que eram os cátaros, e esses detinham a informação que é conhecida como o tesouro dos cátaros, que eram os livros que continham toda, né, ali o modus operandi dos arcontados, quem eles eram, como eles agiam e como se defender deles. Os conhecimentos gnósticos, os conhecimentos druidas, os poderes que nós temos de nos defender do arcontado, a grande ferramenta que nós trazemos dentro da nossa alma, da nossa centelha divina de fato, ok? Porque se nós for entrar dentro do conceito etimológico de divino, também vai ter restrições. Mas como já está arraigado o sentido divino ao Deus, então falemos no Deus com D maiúsculo, a força suprema, a fonte criadora. Ok? Então, as informações que os arcontes, de novo, não querem que a gente saiba. Ok?
Então, quando a energia negativa arcontada descobriu que as últimas informações libertadoras da escravidão estavam contidas lá no ano de 1400, nesse reduto no sul da França, Montanha dos Pirineus, Castelo de Montségur, foi feita uma incursão através dos seus soldados marionetes. Os leões, que não têm culpa de ser leões, devemos perdoá-los, mas eles vão, né, orientados por essa energia negativa arcôntica para eliminar as últimas possibilidades de que essa informação viesse à tona. A energia do bem suprema, sabendo disso, providenciou que alguns dos arcontes, antes da chegada derradeira e fatal desse grupo que dizimou com o último reduto cátaro que nós temos conhecimento lá em 1400 depois de Cristo, eles conseguiram fugir com o tesouro cátaro, que seriam os conhecimentos gnósticos, os conhecimentos druidas libertadores. Os documentos de Nag Hammadi que foram encontrados, que a gente chama, né, os textos de Nag Hammadi, falam sobre os arcontes, falam sobre o modus operandi, tudo isso. Então é a partir daí que a gente descobre como se defender. Existe o inimigo ele é oculto, ele usa como ferramenta os opressores que causam a injustiça no nosso planeta, que levam ao padrão vibratório baixo a alimentação deles. Sabendo disso, perdoemos nossos agressores, com isso libertamos essa questão de energia negativa que nos prende ao ódio e ao sentimento de vingança, de certa forma, ou de justiça que nós fomos acometidos. A gente consegue elevar o padrão vibratório, corta a comida do inimigo e vence, chega à liberdade. Então, gente, vibremos alto, amemos, perdoemos e sigamos adiante. Beijo.